Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à reunião das comissões, especificamente agora a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária desse dia 1º de julho de 2021. Primeiramente farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata de reunião ordinária número 19/2021. Aos 24 dias do mês de junho de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 17 horas, os vereadores Jair Locatelli, Daiana Vanessa Baldi e Diego Ider Maciel. Leitura sumária do expediente. Veto número 3/2021. Veto parcial do prefeito municipal ao projeto de lei legislativa número 4/21, o qual institui a política municipal de incentivo à geração de energia a partir de fonte solar no município de Três Passos, Rio Grande do Sul. Projeto de lei número 47/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, 5 oficineiros nas áreas de informática educativa, taekwondo, música, dança, expressão corporal e teatro, para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Roden. Projeto de lei número 48/2021 reestrutura as normas do Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais de Três Passos. Projeto de lei legislativa número 7/2021 dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e da outras providências. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Veto número 3/2021. A orientação técnica concluiu pela viabilidade do veto parcial, pois o artigo vetado cria a obrigação do Poder Executivo de estabelecer cronograma de implementação da política pública prevista na proposição, violando a reserva da administração e, consequentemente, a regra da separação dos poderes. O relator designado Jair Locatelli proferiu voto favorável ao veto e foi seguido pela vereadora Daiana Baldi. O vereador Diego Maciel proferiu voto contrário ao relator. Projeto de lei número 47/2021, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. A relatora designada Daiana Baldi preferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 48/2021, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. O relator designado Jair Locatelli preferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei legislativa número 7/2021, a orientação técnica indicou a necessidade de alteração da proposição para projeto de lei complementar, a fim de se adequar à técnica legislativa. A pedido do relator, vereador Diego Maciel, e com a anuência dos demais membros, serão convidados para participar na próxima reunião das comissões, dia 1º de julho, o engenheiro eletricista da Prefeitura, o senhor Ronaldo Funchal, e também o gerente das relações com o setor público da RGE, senhor Jonathan Kroneman, para prestar esclarecimentos quanto ao projeto. Votação do parecer aprovado por maioria o veto número 3/2021, aprovados por unanimidade os projetos de lei número 47/2021 e 48/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 5/2021,
Inclui os artigos 89A e 89B, junto ao capítulo 2 do título 3 da Lei Complementar Municipal número 62, de 21 de dezembro de 2020, que institui o novo Código de Postura do município de Três Passos e dá outras providências. Esse projeto substitui o projeto de lei legislativa número 7/21, porque se trata de matéria objeto de lei complementar, Código Municipal de Postura. O objetivo é instituir penalidades pelo abandono de cabos e fios soltos em postes após as empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, dentre outras, realizarem reparos, trocas e substituições. Projeto de Lei Complementar número 4/2021 altera a Lei Municipal Complementar número 18 número 18 de agosto de 2011. Altera o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, reduzindo o valor da diária do prefeito e vice de 80 ORM para 60 ORM, valor pago a todos os servidores e demais agentes políticos do nosso município. Projeto de Lei Ordinária número 50/2021 altera a Lei Municipal número 5.327, de 6 de março de 2018, que dispõe sobre a criação do Programa de Concessão de Benefícios Eventuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Três Passos. A alteração é no sentido de corrigir uma distorção de índices que havia no texto da lei, que no anexo 2, ou seja, de 1%, e 3%, estabelecendo para então 2%. Projeto de Lei Ordinária número 51/2021 altera a Lei Municipal número 4.607, de 16 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, de água e esgoto do município de Três Passos. A alteração tem o intuito de desburocratizar o processo de análise e autorização dos casos excepcionais de lançamento de efluentes tratados na rede pluvial, retirando a necessidade de se ouvir o Comuplan e a Câmara Técnica de Saneamento Básico. Projeto de Lei Ordinária número 52/2021 ratifica a natureza jurídica do consórcio Rota do Yucumã, aprova o protocolo de intenção e dá outras providências. O consórcio foi constituído inicialmente como consórcio público de natureza privada, o que o impede de formalizar convênios com entes da União e Estados para a execução de ações de interesse coletivo. Por conta disso, considerando a intenção do consórcio Rota do Yucumã em formalizar convênios com a União, a exemplo dos encaminhamentos de projetos de interesse regional via plataforma Mais Brasil, torna-se imprescindível a referida confirmação por parte dos municípios associados com a alteração da natureza jurídica do consórcio, passando de consórcio público de direito privado para consórcio público de direito público. Projeto de Lei Ordinária número 54/2021 autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento e repassar recurso financeiro à ONG A Passos, bem como proceder na castração, chipagem e primeira consulta de animais abandonados, vítimas de maus tratos e ou negligência, e da outras providências. O auxílio será concedido em 12 parcelas mensais no valor de R$ 5.250, que serão pagas até o 25º dia do mês após a firmatura do termo de fomento. Projeto de Lei Ordinária número 55/2021 autoriza o recebimento de bem móvel a título de doação e da outras providências. O bem é um letreiro turístico com dimensões de 2 metros por 8 metros, nas cores branco e verde, com a inscrição Eu Amo Três Passos, sem qualquer menção de publicidade, que será instalado no Parque do Lago Freio.
A Sicredi apresentou ao município uma proposta para a instalação do deleteiro turístico Eu Amo Três Passos, em comemoração aos 40 anos de história da cooperativa e como forma de deixar um marco comemorativo em cada município onde está presente. Mensagem retificativa ao projeto de lei ordinário número 47/2021, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, 5 oficineiros nas áreas de informática educativa, taekwondo, música, dança, expressão corporal e teatro, para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental e Integral Professor José Luiz Roden. Projeto de Lei Complementar número 5/2021. Foram convidados o servidor público municipal Ronaldo Funchal e o... Só um pouquinho. Então, e o engenheiro, e o senhor Jonathan Kroneman, gerente de relacionamento da RGE, a fim de prestar maiores informações sobre esta matéria. O senhor Jonathan nos solicitou o agendamento de uma reunião virtual a fim de que participassem os engenheiros responsáveis de Passo Fundo e São Leopoldo, bem como a assessoria jurídica de Campinas, São Paulo. Porém, como a estrutura da Câmara por hora não comporta a transmissão da reunião no formato híbrido, presencial e virtual, ficou combinado que posteriormente será encaminhado para a RGE para análise e contribuição os assuntos debatidos na reunião de hoje. Vamos passar agora então para a palavra para o senhor Ronaldo e o secretário municipal de obras, o Lauro, presentes nessa reunião. Primeiramente, boa tarde a todos. Quem me convidou a participar da reunião também foi o Ronaldo, né? A convite de vocês, para discutir um pouco sobre a questão da lei que está sendo elaborada sobre a questão dos fios de internet que estão nos postos de luz que ficam pendurados e muitas vezes até atrapalhando o trânsito. Eu e o Ronaldo conversamos sobre a situação. Eu até passo para ele falar um pouco sobre a questão técnica, depois eu vou só colocar a questão sobre a lei. Então, a gente trouxe o material aqui junto, né, das normas, que tem que ser respeitadas, né? Então, eu passo a palavra ao Ronaldo. Inicialmente, eu quero agradecer o convite feito pela Câmara, né, principalmente por essa comissão, para tratar desse assunto que tem causado transtornos à municipalidade, aos transeuntes aí na cidade. Seguidamente, é feito contato à Secretaria de Obras a respeito da situação que se encontra a fiação, especialmente de telefonia e fibra ótica, aonde tem causado diversos transtornos, inclusive com postes da empresa de telefonia com quedas, né? Ou mau alinhamento deles. Bom, esse convite é importante porque um regramento dessa espécie tem que passar realmente por alguns aspectos legais e de normas e padrões que são federais e também da concessionária. Por isso que esse convite é importante para a gente alertar e contribuir para que se faça uma legislação que não cause algum transtorno, tanto para a municipalidade em termos de fiscalização, quanto de também das concessionárias entrarem com ação de impugnação dessa legislação. Então, eu trouxe aqui uma matéria que são as normas técnicas que são baseadas na ANEEL e na Anatel, que dita o compartilhamento dos postes da rede elétrica para telecomunicações e demais ocupantes. Então, existe um regramento
onde as concessionárias, tanto de telefonia quanto de energia elétrica, devem obedecer. Especialmente a concessionária, porque ela é detentora da maioria dos postes nos municípios, nas vias urbanas. Esses postes, então, para serem ocupados, necessitam de uma autorização através de um projeto. As empresas de telefonia e as empresas de fibra ótica, elas devem encaminhar com o seu responsável técnico a aprovação para ocupar os postes. Aí, após essa avaliação técnica da empresa, ela dá a autorização para fazer a ocupação. Bom, então, essa legislação e essas normas, elas atendem exigências técnicas aonde as empresas não podem simplesmente ocupar indevidamente o poste sem autorização da concessionária. Quem é o regrador é a concessionária de telefonia, se são os postes de telefonia, ou de energia elétrica, se é a concessionária de energia elétrica. A prefeitura não tem o poder de regrar sobre esse aspecto, né? A prefeitura pode simplesmente fazer a notificação à concessionária de telefonia ou de energia elétrica sobre a situação que se encontra a fiação naquela região, naquela via urbana. Então, a gente fez uma pesquisa, né, em diversos municípios e nós fizemos uma sugestão. Também, eu acho que a lei está bem elaborada, mas é uma sugestão de acréscimo e também de regramento melhor em função dessa norma técnica que existe aqui da ANEEL. Eu posso ler aqui a contribuição, que dita mais ou menos assim: artigo 1º, fica a empresa concessionária de serviços de energia elétrica e de telefonia, detentora de postes de energia e telefonia no âmbito do município de Três Passos, obrigada a 1. Realizar o alinhamento e retirada dos fios inutilizados nos postes de energia elétrica e telefonia. 2. Notificar as demais empresas que se utilizam dos postes de energia elétrica e telefonia como suporte de seus cabeamentos para que realizem o devido alinhamento e retirada dos cabos e demais petrechos inutilizados. Artigo 2º. Fica a empresa concessionária do serviço de energia elétrica e a de telefonia obrigada a fazer manutenção, conservação, remoção e substituição dos postes de concreto ou madeira que se encontrem em estado precário de conservação, inclinado, em desuso ou em local impróprio, sem qualquer ônus para a administração municipal ou o usuário de seus serviços. Parágrafo 1º. Em caso de substituição do poste, fica a empresa concessionária do serviço de energia elétrica e telefonia obrigada a notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos para realizar o realinhamento dos cabos e demais petrechos. Parágrafo 2º. A notificação que trata o parágrafo anterior deve ocorrer em até 72 horas, colocamos aqui, da data de substituição do poste. Parágrafo 3º. Havendo a substituição do poste, as empresas notificadas terão um prazo, colocamos aqui 7 dias, para regularizar a situação de seus cabos e petrechos. Artigo 4º, o Poder Municipal regulamentará no que couber a presente lei, e artigo 5º, a lei entra em vigor. Então, essa sugestão aqui, ela é baseada em alguns municípios que já aprovaram, como o caso do município de Farroupilha, que eles fizeram a lei nesse sentido. Só que eles não colocaram de telefonia, porque existem trechos onde a concessionária de telefonia é que detém, né, o uso e compartilhamento. Então, por isso que ela tem que ser responsabilizada também se houver algum problema de queda de poste ou fiação mal utilizada. Então, a nossa contribuição é essa, nesse sentido, de aperfeiçoar. A lei é importante, ela tem que realmente ser criada para evitar o que está acontecendo antes que aconteça um acidente grave. Até agora, ocorreram pequenos acidentes ou quedas de postes que geraram danos materiais apenas. Então, é essa a contribuição que eu tenho no momento. Se o Laura agora quiser fazer um fechamento da conclusão, a gente está à disposição de entregar uma cópia dessa sugestão. Basicamente, a gente veio aqui com esse intuito, assim, ó, de sugerir, porque
a gente estava lendo, nós lemos um pouco a questão do andamento desse projeto de lei, ali constava que, por exemplo, o município teria que, a fiscalização, sair notificando as empresas que possuem os cabos de fiação. Em primeiro lugar, o município não tem o controle. Em segundo lugar, é a RGE, que é a detentora, né, que autoriza essas empresas a colocar os fios. Então, assim, ó, nós não teria âmbito legal para cobrar deles a questão de notificar eles o que está acontecendo, né? É de responsabilidade do município de cobrar, mas é que nem o Ronaldo falou, é da RGE, que é a detentora dos postos, da concessionária. Então, da concessionária, não falei o nome agora, mas seria da concessionária, né? Tanto da telefônica como de energia elétrica. Então, a sugestão seria essa, né? Para nós incluir nessa lei essa questão assim de que seria de responsabilidade da concessionária o controle de colocação e retirada desses fios aí. Ainda então, para contribuir, lendo aqui a norma, o padrão, né? Inclusive aqui diz na resolução normativa 797 de 2017 da ANEEL, que estabelece os procedimentos de compartilhamento de infraestrutura de concessionárias e permissionárias de energia elétrica como agentes do mesmo setor, bem como agentes do setor de telecomunicações, petróleo, gás e administração pública direta e demais interessados. Então consta os afastamentos mínimos, quais os equipamentos que podem ser instalados, a gestão, o projeto e assim por diante. Inclusive, cita aqui um modelo de notificação que a concessionária deve proceder quando houver uma irregularidade, né? No anexo 10, é um termo de notificação onde a empresa concessionária dos postes, lá, que detém a posse dos postes, diz assim, a empresa tal, concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica inscrita no simplesmente tal, notifica, considerando que a empresa notificada celebrou um contrato de compartilhamento de infraestrutura. Anteriormente, essa empresa, para usar o poste, ela teve que entrar com um projeto de compartilhamento. 2. O contrato de compartilhamento prevê que qualquer ocupações pela notificada deverá obrigatoriamente apresentar projeto técnico de aprovação na concessionária e depois, após essa aprovação, a notificada deverá ocupar os postes em conformidade com a norma técnica número 270, que é essa aqui, disponibilizada no site da distribuidora. 3. A concessionária constatou cabos ou equipamentos da notificada instalados de forma irregular em seus postes, sem que tenha sido aprovado, e assim por diante. Ou seja, há uma notificação padrão para a concessionária notificar as empresas, fechando com o que o Lauro falou, né? Que na verdade não é de âmbito do município fazer a notificação a essas empresas que compartilham os postes. Mas é possível, pela nossa sugestão, nós notificarmos extrajudicialmente as concessionárias de telefonia ou de energia elétrica para que procedam imediatamente a regularização dos trechos aonde estão com problema, né? A comunidade então poderá acessar a SMOV ou a prefeitura e a prefeitura irá olhar a situação e poderá notificar a concessionária. Nesse sentido, nunca a empresa que entrou com um projeto lá na RGE ou na concessionária de telefonia ou de energia elétrica para que procedesse a notificação, né? Essa sugestão que a gente está passando para vocês aqui, que eu acho que é importante, o projeto de lei, ele tem que ser realmente regulamentado, porque o abuso está bem grande. Vereador Paulinho, que é uma palavra. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Lauro. O Lauro é zagueiro, tá? Só pra vocês saberem, então tem que cuidar com ele, que ele é grandão aí. Obrigado, então, presidente, pela assistência. Já que o projeto é da minha autoria, eu concordo, eu acho que ele vem a somar essas colocações que vocês têm, essas ideias que vocês têm. O único detalhe, assim, que talvez não esteja lá, mas esteja
nas leis, tipo, que a gente se baseou um pouco na lei federal, né? Na Constituição. Então, assim, ó, a obrigatoriedade dos executivos, não somente aqui, mas é de manter e fazer com que haja condições de trafegabilidade nas ruas da cidade, né? Certo? Da cidade ou do interior, correto? Então, assim, a via pública é municipal, é ela que detém o poder de dizer que pode ou que não pode, certo? No momento que se faz uma rede de energia, com toda certeza o executivo aprova. Então, no meu entender, tudo que você colocasse aí está correto. A questão já que a concessionária é quem dá essa liberação para as telefonia pública, qualquer tipo de fios que é colocado ali, quem tem que ser notificada vai ser justamente a empresa, que seria a RGE nesse momento, certo? Ela teria que fazer essa cobrança, mas não exime o executivo de fazer essa notificação, entende? Porque o executivo tem que manter, no meu entender, é o executivo que tem que manter a paz e a transparência, o trabalho do município. Então, concordo, eu acho que nós podemos fazer uma emenda a essa lei que nós já temos aqui, incluindo, inclusive, porque senão não adianta nós ficarmos, a gente geralmente fica aquela história de não notificar e não multar, mas a gente está vendo aí que tem muitos casos, é só a gente passar aí pela cidade, eu tenho mais de 100 fotos tiradas aí, que eu fui tirar antes de montar esse projeto, aonde está vergonhosamente os fios simplesmente amarrados em postes, pendurado 2, 3 metros para baixo da fiação, não sabemos se esses fios estão eletrificados ou não, né? A gente pode olhar, não tá, mas quando vê pode ocasionar. Então, assim, a minha ideia, então, seria de incorporar essas questões que vocês nos passaram, que são ótimas, são boas, e eu acho que é bem eu contribuir, mas que mantém-se a questão da notificação pelo poder público à RGE, que seria a detentora, ou, num outro caso que for, postes, então, da telefonia, que seja eles notificados, e essa notificação deles passar para as empresas que realmente criaram esse problema, tá? Permanecendo o restante dessa questão. Eu acho que a Cris depois a gente pode ver essa questão de incorporar isso, então, ao projeto. Tudo que não tiver, vem benefício, com toda certeza. E eu quero agradecer por essa parceria que vocês tiveram e para nos ajudar a melhorar o projeto e melhorar a nossa cidade. Obrigado mesmo. Obrigado, presidente. Existiram algumas orientações técnicas no sentido de mudar o projeto, lei complementar, o prazo também, que foi alterado, né? Que daria a data de publicação agora, tem um prazo maior, acho que no ano seguinte. E a questão da notificação e reincidência, que teria que ficar, então, um pouco mais claro nesse sentido. Eu imagino que o projeto ele pode contribuir com isso e depois pode permanecer o diálogo para ver se é possível operacionalizar, né, dessa forma, porque não adianta só existir a lei e não poder executar ela, né? Acredito que as sugestões que a RGE vai contribuir, pela experiência que tem, e como são de outras cidades, de outros estados, eu acredito que também vai ajudar a fazer um projeto realmente exemplar, né? Essa é também a ideia de convocar a RGE para contribuir, né? Eu estou na relatoria desse projeto. Quero parabenizar o vereador Paulinho por tê-lo apresentado. Acho que é consenso entre todos, né, de que precisa ter um regramento nesse sentido aqui no município. E essa contribuição, o Ronaldo, o Lauro trazem e que a RGE vai trazer, acho que só aprimora, vamos dizer assim, né, o projeto de lei. Eu não sei qual é o fluxo, Cristina, assim, que tem que ser seguido para, digamos assim, retira o projeto ou não, ou para como é que funciona esse trâmite? Se for mais da metade aí dos artigos, aí teria que ser um substitutivo, né? Senão, se é menos, uma emenda ao projeto.
Mas dependendo de se a alteração ela é expressiva, que aí teria que o projeto, né? Eu ia sugerir que que a Câmara então enviasse essas sugestões feitas pela Prefeitura para o Jonathan, para a RGE, já junto com o projeto que está aqui amanhã, no máximo, ainda essa semana, para nós não né, dar celeridade na discussão, porque depois vão vir as sugestões da RGE e aí tem que analisar todo o conjunto, vamos dizer assim, pelo próprio autor do projeto, né, para ver se apresenta substitutivo, para ver se cabe sua emenda, como a Cristina colocou. Eu estava dando uma olhada nas sugestões aqui e aí eu acho que tem que ficar claro, assim, para poder ser aplicável depois a lei, por exemplo, as empresas depois notificadas terão um prazo de 7 dias para regularizar a situação. Se elas não regularizam, elas vão ser notificadas pela concessionária, pela RGE. Daí se ela não fizer, daí qual é a pena, por exemplo? Isso tem que estar, né, claro. E quem penaliza, né? É isso que daí, nesse sentido, assim, tanto a concessionária de energia quanto a prefeitura vão fiscalizar. A concessionária fiscaliza as empresas que usam seus postes, a prefeitura fiscaliza a concessionária. Quem autua quem, para onde vai o recurso, essas coisas eu acho que também tem que tentar esclarecer, né, para ficar bem afinado, né, o projeto. Talvez o próprio projeto de lei trazer uma sugestão de que as concessionárias devam apresentar relatório, né, sei lá, semestral, anual, trimestral, não sei, para o município sobre isso, porque daí tu pode fiscalizar, a prefeitura pode fiscalizá-los em cima disso, por exemplo, para ficar um negócio amarrado, assim, que depois se tenha como dizer, olha, a obrigação de fiscalizar é de fulano, a obrigação de penalizar é de ciclano, algo nesse sentido, né? Só para tentar entender um pouco também, já que a concessionária, a RGE, que é responsável, ele tem o contrato com o município, logicamente ela que tem que ser notificada e, se possível, e amanhã depois, se não tem sido dado o resultado final correto, na verdade, então é ela que tem que ser multada, porque ela tem que exigir das parceiras dela a resolver. Só uma sugestão, acho que realmente que daria para incluir assim, ó, exigindo da concessionária uma relação das empresas que encaminham os projetos para eles, pedindo autorização para a instalação dos fios, para a gente também ter um controle e saber como realmente está a situação, quais as empresas que estão atuando nesse ramo aqui, para a gente também ter um controle. Essa semana a gente se deparou assim com uma viatura, com um veículo com placa de São Paulo, né? A gente não sabe se está prestando serviço para quem, né? Mexendo na rede, né? De via pública, né? Então a gente sabe, a concessionária deve saber quem que é. Então essa sugestão a gente coloca junto, né? Para incluir, para a gente poder cobrar depois, né? Tá? Vereador Edivan. Vereador Jair, presidente da comissão, eu queria aproveitar, já que está aqui o Funchal e o Lauro, estão dando as explanações, né, as explicações referentes a esse projeto do vereador Paulinho, né, bem destacado pelo vereador Diego. Então quer dizer que no Código de Postura não existe nenhum projeto em relação a esse tipo de procedimento, então. Então por isso que a prefeitura não pode fazer nada, não tem como fazer, né? Não tem como aplicar ou como executar alguma, né? Não tem, né, como fazer, né? Mas se nós esse projeto, então, ele tem que ser modificado, então, para nós poder aprovar ele, então, para ter algo assim, até para a prefeitura poder fazer alguma coisa, já que não consta, né? E eu achei interessante o que o Lauro falou. Pegar e sempre notificar a RGE que eles forneçam para a prefeitura qual as empresas que possam usar a rede deles, né, os postes, para poder usar a fiação que eles querem usar, né? Porque aí vem empresa de fora que ninguém sabe o que de fato está fazendo, né? Então ele tem que ter uma autorização também. E que se ele que ele viesse assim na prefeitura, né, no caso, né, e comunicasse. É tipo um vendedor vem de fora, ele tem que pagar os tributos aqui no município para poder vender. Então, se alguém também vem de fora, a prefeitura também tem que saber, né? Em tal empresa está trabalhando em tal lugar, em tal rede, em tal rua, em tal. Só uma sugestão, né, para a gente poder contribuir nesse debate desse projeto aí.
Isso aí. Portanto, esse projeto ficará ainda em análise, junto às comissões permanentes. O relator é o vereador Diego, né? E pode ser modificado, trocado ele todo, né? O substitutivo, enfim. Vamos aguardar. Obrigado, secretário. Obrigado, Funchal. Se quiser permanecer com nós é tranquilo, senão estão... Projeto de lei complementar, número 4/21. Solicitamos a orientação técnica desse projeto. O projeto, então, altera a Lei Complementar número 18, o Estatuto dos Servidores. A alteração no sentido de reduzir os valores de diárias pagas ao prefeito e vice, igualando ao valor pago aos demais servidores. O valor das diárias ele sempre deve ser fixado no patamar da razoabilidade, com um montante suficiente para atender a questão da alimentação e hospedagem, tanto dos servidores como dos agentes políticos, quando estão a serviço ou em deslocamento, né, serviço do público. Então, não há problemas no sentido de reduzir se esses valores são suficientes, os novos valores fixados, aliás, suficientes para cobrir as despesas. Dentro do princípio da razoabilidade, não há problemas jurídicos para que se vá à votação. A relatora é a vereadora Daiana. Boa tarde a todos. Boa tarde, colegas. Na verdade, é uma mudança, uma alteração bem simples, que a parte do procurador-geral do município, secretários e servidores em geral, tem o valor da diária em 60 URMs, né? E o prefeito e o vice têm ela em 80. E eles querem a redução para os 60, para ser igualitária a todos, né? Até porque se o procurador, os secretários e os servidores conseguem com a diária, então, em 60 URMs, então eles querem também para esses 60 para se igualitar, a todos terem a mesma, né, diária. Eu acho muito interessante essa alteração, né, que vem nos ajudar e nos colocar todos igualitariamente, né, isso é muito importante. E eu não vejo problema nenhum, como a nossa procuradora já nos comentou que não tem problema algum esse projeto, eu voto favorável. Diego. Eu acompanho a relatora, eu acho que é um projeto que vem a poupar os cofres públicos, digamos assim, né, na diminuição das diárias, considerando que o prefeito viaja muito, usa muita diária, é interessante o projeto, sim, acompanho a relatora. Vou acompanhar também o voto da relatora. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 50/21. Solicitamos a orientação técnica. Esse projeto altera a Lei Municipal 4.607 de 2011, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto no município de Três Passos. O projeto ele trata da prestação de serviço público, portanto, a competência do município e a iniciativa do prefeito municipal foi devidamente observada e exercida. Esse é o 50... Ah, sim. O 50... Tá, só então deixa eu... É o da saúde, né, dos 2%. Né? Desculpa, eu tinha passado aqui o meu projeto, mas era o anterior. Tá, então voltando, era o seguinte, né, o 50, ele altera a Lei Municipal 5.327, de 6 de março de 2018, para aumentar o teto, cota e medicamento solicitado. Os relatores, então, poderão falar sobre o mérito, o procedimento, enfim, do que se trata exatamente. Eu vou me ater à parte técnica, que é a jurídica também, né, que a alteração tem como objetivo sanar a divergência entre o que dispõe a lei e o seu anexo, referente ao valor de medicamento a ser comprado.
a lei determinava uma porcentagem, o anexo da lei determinava outra porcentagem. Sempre que há essa divergência, a aplicação correta é a da lei e não do seu anexo, porque é a lei que prevalece. A lei, então, tinha o percentual de 1% e o anexo de 3%. Assim, o projeto de lei ele busca sanar essa divergência e determina um mesmo percentual de 2%, que é tanto na lei quanto no anexo. Em relação a essa alteração, não há nenhum impedimento jurídico e cabe aos relatores, então, explicar e aos vereadores a análise de mérito em relação à porcentagem. Vereador Adaia. Bom, eu analisei o projeto, então, e conversei com o pessoal da saúde. Na verdade, havia divergências, como a procuradora colocou, que era de 1% e no anexo era de 3%. Então, agora eles querem formalizar e colocar 2% em todos. 1% que era recebido era em torno de R$ 134, mais ou menos. Tá? E esses 2% vai mais ou menos a R$ 260. Mais ou menos, estimado, né? Varia um pouco, E justamente até porque, se você analisar a medicação, essa medicação é para compra de medicação que não vem pelo Estado e nem o município, é de R$ 134, que era uma medicação, depende qual tu tem que comprar, tu não consegue comprar com esses R$ 134, realmente, né? E as pessoas têm mais fragilidade em comprar medicações que são mais caras, né? Então, R$ 260, mais ou menos, seria uma boa melhora no valor, né? Foi o que eu pesquisei e comentei com eles e achei bem interessante até para nossa população, né? E que às vezes tem uma demanda grande de medicação, então uma ajuda dessas já é de grande valia, né? Então, de minha parte, seria isso. Eu sou favorável ao projeto. Eu acompanho a relatora. Também acompanho o voto da relatora, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 50/2021 vá à votação na próxima sessão. Agora sim, o projeto de lei número 51/21, solicitamos orientação técnica. Então, 51 altera a Lei Municipal 4.607, de 2011, que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico, de água e esgoto no município. O projeto de lei ele trata do funcionamento da administração pública municipal, portanto, está correta a competência que o município dispor e correta também a iniciativa do prefeito municipal alterar o projeto nesse sentido. É importante ler o que atualmente dispõe o parágrafo 2º do artigo 30 da Lei Municipal, então. No município onde, enquanto existir rede de coletora coletiva com possibilidade de ligação dos imóveis, o empreendedor deverá implantar o sistema de coleta e tratamento individual composto no mínimo por fossa séptica, filtro e semidouro. Parágrafo 2º. Quando não existir rede coletora de esgoto, as medidas adequadas, sem prejuízo das de outros órgãos, ficam sujeitas à aprovação do órgão ambiental municipal de Três Passos, que fiscalizará sua execução e manutenção, sendo vedado o lançamento de esgotos in natura ao céu aberto ou rede pluvial, salvo em casos excepcionais, onde existir alternativa técnica e locacional, e mediante prévia análise e aprovação do órgão ambiental municipal, ouvido o Conselho Municipal de Proteção do Meio Ambiente e a Câmara Técnica do Saneamento Básico. Então, a alteração no sentido de retirar ao final desse parágrafo, que é ouvido o Conselho Municipal e a Câmara Técnica de Saneamento Básico. Embora seja importante a oitiva do Conselho Municipal de Proteção do Meio Ambiente e da Câmara Técnica para a realização do procedimento do artigo 30, os próprios conselheiros, de forma unânime, solicitaram encaminhamento de alteração da política municipal de saneamento para que não seja mais necessária a passagem desse referido procedimento pelo Conselho, bastando a análise técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme a ata que eu solicitei, porque ela não tinha vindo logo em anexo, né? Então, daqui para a conferência de vocês em relação a nesse sentido. E conforme a exposição de motivos, a Câmara Técnica não existe na estrutura administrativa municipal.
Então, dessa forma, não há nenhum impedimento a nível de legislação federal que impeça, embora seja importante, eu repito, mas não há nada que impeça essa alteração. Então, não há problemas jurídicos, cabendo a vocês, vereadores, análise do mérito, da conveniência, enfim, da importância dessa alteração. Sou relator desse projeto e essa lei 4.607 de 2011, tive a oportunidade de escrever a minuta dela lá em 2011, quando vim para a prefeitura, foi um dos primeiros trabalhos feitos aqui. E agora, no âmbito da secretaria ali, do trabalho técnico, também pedi, o secretário atendeu, enfim, encaminhou o prefeito encaminhou para a Câmara essa alteração, que já tinha o aval do Conselho de Meio Ambiente, né, pedindo essa alteração, e para explicar de forma simples, né, a leitura que a procuradora fez, o que acontece. Todo mundo sabe que a cidade de Três Passos foi construída sobre uma série de mananciais d'água, né, e se fosse hoje, a área urbana seria lá na região do Padre Gonzales, não seria aqui, né? Mas tá aí. E principalmente na área central da cidade, tem muita construção de prédio, principalmente, que acaba não tendo como destinar adequadamente o esgoto. Ou encontrar laje na hora de basalto, laje na hora de escavar, e esse esgoto vaza, acaba indo para a rua, para boca de lobo, enfim, causa transtorno na vizinhança, tem bastante problema nesse sentido. E aí essa lei, esse artigo aí permite que nesses casos, né, em casos excepcionais, mediante tratamento desse esgoto, feito pelo próprio empreendimento ali, esse esgoto tratado seja lançado na rede pluvial. E acaba num curso d'água, num curso hídrico, mas tratado. Essa análise, né, do sistema de tratamento, como ele vai ser, se vai funcionar, se não vai funcionar, é feita pela Secretaria do Meio Ambiente. E, sem alterar a lei, tem que passar pelo Conselho do Meio Ambiente. Só que isso faz com que o processo muitas vezes fique 2, 3, 4 meses parado. E o Conselho sempre ratifica, né, a decisão, a análise técnica que é feita pela Secretaria. Então acaba sendo um trabalho quase que desnecessário, digamos assim, do ponto de vista técnico. Então é bem o que está na exposição de motivos, desburocratizar, esse é o objetivo. Então por isso voto como relator favorável, né, à alteração. Né. Vereador Daia. Voto favorável. Também vou acompanhar o relator, portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 51/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 52/21, parecer orientação técnica, na verdade. O 52 ratifica a natureza jurídica do consórcio Rota do Iucumã, aprova o protocolo de intenções e dá outras providências. Conforme a exposição de motivos, é necessário, então, essa alteração para viabilizar que haja convênios com entes da União e dos estados, porque hoje ele é de direito privado, então há esse impedimento na realização dos convênios. O artigo 29 do Decreto Federal 617, ele prevê justamente a possibilidade de alteração do consórcio público. Porém, para fazer essa alteração tem que ter a aprovação da Assembleia, né? Aprovação de todos e ratificação de todos que participam, então, do consórcio, por meio do projeto de lei. Então, e visa justamente isso, regularizar essa situação. Nós solicitamos a ata de aprovação justamente para verificar se houve essa aprovação na Assembleia Geral. A ata veio, também a lista de presenças está aqui, dos participantes da Assembleia, e o estatuto com as alterações. Então, com a apresentação dessa documentação toda, não há problemas jurídicos para que se vá à votação, cabendo a análise de mérito, então, dos vereadores. Como relator desse projeto, não vejo nenhum problema legal, conforme foi explicitado. A mudança regimental, não estatutária do consórcio, que precisa da nossa aprovação. O voto do relator, então, como relator, é favorável. Sigo o relator também. Favorável. Eu acompanho o relator, eu acho que essa mudança ela vai trazer abrir novos horizontes para a Rota do Iucumã. Inclusive, me parece, a procuradora pode até esclarecer isso, que possível alocação de emendas, né, ao consórcio com essa alteração, antes não era possível. Né? Então, para quem pretende fazer
trazer emendas voltadas à área do turismo, essa alteração é necessária, por exemplo. Né? Sim. Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 52/21 vá à votação na próxima sessão. Projeto de lei número 54/21, solicitamos a orientação técnica dessa matéria. O 54 autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento e repassar recursos financeiros à ONG, a Passos, bem como proceder na castração, chipagem e primeira consulta de animais abandonados vítimas de maus tratos ou negligência e da outras providências. Acompanhou o projeto de lei o termo de fomento, o plano de trabalho também, e a comprovação quanto à previsão orçamentária do gasto. O plano de trabalho é completo, ele tem vários detalhes de que forma que o Executivo vai contribuir, de que forma a entidade contribui, então está acessível para vocês analisarem também. O IGAN ele recomendou diversas observâncias da Lei 3.019, que é a Lei de Parcerias para o Executivo, mas a maioria das recomendações é posterior, por exemplo, a publicação da justificativa, né? E isso tudo foi encaminhado a título de contribuição para o Executivo. A título de contribuição também, a colega Gessiana apresentou uma sugestão de alteração do artigo 6º, alterando o termo fiscais do termo de fomento por gestores de parceria. O Executivo atendeu a essa sugestão, encaminhou a mensagem retificativa. O artigo 6º, então, eu vou ler agora, que vai ser lido também na sessão na segunda-feira. São os gestores da parceria poderão realizar visitas à entidade para avaliação das atividades e validação do plano de trabalho. Então, portanto, juridicamente, no que se refere à aprovação, e o que vem fazer aqui é justamente a autorização para apenas repassar o valor, que a Câmara tem que verificar o valor e depois fiscalizar, então, a questão do termo de fomento. E em relação a isso, não há problemas jurídicos com essa mensagem, com a documentação encaminhada para que se vá à votação, cabendo a análise de mérito e os procedimentos, as obrigações da entidade e do município para a análise dos vereadores no momento da aprovação. Esse projeto também coube a mim, a relatoria. A gente sabe das dificuldades, a ONG deve ter procurado todos os vereadores, já, ou a maioria, né, nesse sentido. Os serviços aumentam, a relação de serviços está aumentando no dia a dia e o custo também tem aumentado. Então, houve a atenção aos pedidos da ONG por parte do Executivo, mas também houve por parte da ONG um atendimento da questão relacionada a serviços a serem prestados. Eu, como relator, digo que o projeto está apto para a votação na próxima sessão. Eu acompanho o relator. Vereador Diego. Eu gostaria de comentar sobre esse projeto, vou acompanhar o relator, já adianto, né? Nós fizemos, enquanto vereadores de oposição, uma indicação nesse sentido, inclusive, né, que o município aumentasse o valor de repasse feito à ONG a Passos, e mesmo com um aumento considerável do valor, ainda sai menos oneroso, digamos assim, para o município, né, fazer esse fomento à ONG do que assumir, por exemplo, toda a gestão, né, do canil, né. E uma ressalva que eu acho que cabe, não só para esse, mas para outros projetos, aproveitando até a presença do presidente aqui, esse projeto, na verdade, ele nem precisaria ter vindo para a Câmara, né? Porque ele é um projeto, na verdade, ele está autorizando o município a firmar um termo de fomento e a fazer licitação, mas isso independe de lei, isso o município pode fazer de qualquer forma. O repasse do valor necessita pela lei de responsabilidade fiscal. Não o termo de fomento em si, esse não, porque é da... Mas só o repasse, né? O repasse, sim. Então, é essa situação só do valor, autorizando o repasse desses R$5.000. E eu não observei se o conselho chegou a ser ouvido, não sei se tem essa obrigação também legal. Do conselho? De meio ambiente. Não, legalmente não há uma obrigação. Só se for sair do fundo, né? Mas se vocês não, quisessem... acho que não é necessário. Só a título de curiosidade mesmo.
E é isso, acho que o projeto é bom, melhora. Faço uma menção aqui ao colega lá da Secretaria de Meio Ambiente, ele sai da rubrica, sai do orçamento da SEMA, isso, ao Wertner, né, fiscal lá da Secretaria, que é o gestor da parceria com a ONG, que trabalha muito arduamente para que seja tudo feito certinho com relação a esse repasse de recursos e a fiscalização do termo de fomento depois. Então faço uma menção a ele porque é um servidor muito dedicado em fazer com que o repasse ocorra de forma correta dentro da lei, do que dispõe a Lei 3019. Né? Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 55/21 vá à votação na próxima sessão. Mensagem retificativa ao projeto de lei número 47/21, a orientação técnica e o parecer já foram emitidos em relação ao projeto de lei número 47/21, porém, após o projeto ter passado por discussão prévia na última sessão, do dia 28 de junho, foi levantada a questão de que, no texto do projeto, o vencimento dos profissionais a serem contratados não correspondem à respectiva carga horária. O que foi informado pelo Executivo Municipal, que enviou, portanto, a mensagem retificativa alterando o projeto nesse sentido. Solicitamos a orientação e manifestação da Procuradora Jurídica do Legislativo Municipal em relação a essa mensagem retificativa. Então, esse projeto ele já recebeu orientação técnica, já teve o parecer favorável. A questão da orientação ela estava correta, não houve um erro nesse sentido, pois não há um piso salarial, né? Não há nem a criação do cargo. Em relação, não são professores, são oficineiros, não havia um piso determinado e nem a criação dos cargos. Então, ele é do poder discricionário do executivo, desde que não se pague menos de um salário mínimo proporcional. Nós, por exemplo, temos uma servidora que 20 horas é menos de um salário mínimo. Mas, dentro do poder discricionário e da igualdade entre os cargos e a concordância do prefeito municipal, é possível sim a alteração. E foi uma sugestão da casa, atendida pelo executivo, que apresentou a mensagem retificativa que será lida na segunda-feira, né, para aprovação de vocês e análise de mérito. Só, presidente, acho que faltou o projeto 55, que é aquele do Sicredi lá, do recebimento, né, da placa. Só que eu li antes, então vou retificar a leitura anteriormente. Não, a questão aqui que eu li, que o parecer da comissão de redação era favorável para que o projeto 55 vá à votação, então antes era do 54, tá? Então agora vamos para o 55. Vamos complementar o que nós estávamos fazendo antes aqui com relação ao 47, ele já tinha parecer e já tinha tudo, só vai para a leitura, né? 55, solicitamos a orientação técnica. 55 autoriza o recebimento do bem imóvel, a título de doação e da outras providências. Trata-se uma doação de um letreiro turístico com os dizeres "Eu amo Três Passos", doado pelo Sicredi, para ser instalado no Parque do Lago Freio, com o objetivo de dar visibilidade à cidade e valorizar os pontos turísticos. Conforme prevê a lei orgânica, para a aquisição de bens é necessária a aprovação da Câmara de Vereadores. Então, esse projeto ele vem formalizar essa situação, e a outra forma depois para transferir através do termo de doação, que é assinado pelas partes, tanto o executivo como então a cooperativa. Então não há problemas jurídicos para que se vá à votação da forma como foi apresentado. Não há o que dizer muito sobre esse projeto, é um excelente projeto, uma iniciativa muito bacana do Sicredi, né, em todos os municípios onde a Sicredi Raiz atua, então totalmente favorável. Vereadora Daia. Com certeza favorável. Também vai acompanhar o relator, portanto, agora sim, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto 55 vá à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Redação e Bem-Estar Social. E passamos para o presidente Flávio da outra comissão.
Boa tarde a todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, reunião ordinária do dia 1º de julho de 2021. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 13/2021, aos 24 dias do mês de junho de 2021, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, às 17h30, os vereadores Flávio Reuter, João Roquebol e Divan Baro. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 46/2021 institui o plano plurianual para o município de Três Passos para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências. Projeto de lei número 47/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente e sob regime emergencial e de excepcional interesse público 5 oficineiros nas áreas de informática, educativa, taekwondo, música, dança, expressão corporal e teatro, para atuarem no Complexo Municipal de Ensino Fundamental Integral Professor José Luiz Rodin. Projeto de lei número 48/2021 reestrutura as normas do Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais de Três Passos. Projeto de lei legislativa número 7/2021 dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenados existentes em postes de energia elétrica e dá outras providências. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 46/2021, a orientação técnica concluiu pela viabilidade jurídica da proposição, vez que não ocorrem vícios de ordem formal ou material que lhe obstém a tramitação, podendo o projeto prosseguir os demais ritos do processo legislativo. O presidente da comissão e relator da proposição solicitou o agendamento da audiência pública para a apresentação do PPA, o que será realizado nos próximos dias, motivo pelo qual o projeto permanecerá na comissão para análise. Projeto de lei número 47/2021, a orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado Divan Baro proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei número 48/2021, a orientação técnica já havia sido proferida da reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. O relator designado Flávio Reuter proferiu voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Projeto de lei legislativa número 7/2021, a orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. A pedido do relator, vereador Divan Baro, e com a anuência dos demais membros, serão convidados para participar da próxima reunião das comissões o engenheiro eletricista da Prefeitura Municipal Ronaldo Funchal e também o gerente de Relações com o Setor Público da RGE, Sr. Jonathan Koenemann, para prestarem esclarecimentos quanto ao projeto. Votação dos pareceres aprovados por unanimidade. Os projetos de lei número 47/2021 e 48/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Nenhum vereador queira se manifestar. Coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada. Projetos de lei complementar números 4/2021, 5/2021 e projetos de lei números 50/21, 51/21, 52/21, 54/21 e 55/21. O resumo dessas proposições já foi lido na reunião anterior da Comissão de Constituição e Redação, CCR. Projeto de lei ordinário número 46 de 2021 institui o plano plurianual para o município de Três Passos para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências. O PPA contém a estimativa de receitas e programas, juntamente com seus objetivos, metas e iniciativas propostas para o período, servindo de base para a elaboração anual da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Mensagem retificativa ao projeto de lei número 47/21. Passamos agora para o projeto de lei complementar número 4/21. Solicito a orientação técnica deste projeto.
projeto visa, então, a redução do valor da diária paga ao prefeito e vice-prefeito, igualando aos servidores, aos demais servidores. Baseado no princípio da razoabilidade, se o valor agora fixado cobre as despesas de alimentação e hospedagens, não há problema em realizar essa despesa, portanto, podendo o projeto ir à votação sem impedimento técnico. Muito bem, passo para o relator, vereador Edivan. Senhor presidente, vereador Flávio e a nossa procuradora, doutora Cristina, quero dizer que, ouvindo as suas colocações e já nas comissões também anteriormente, eu não vejo problema nenhum, é um projeto simples, né? E a redução, bom, isso é ele que decide, né? Eu acho que cada um, ele pode fazer isso, E se ele está fazendo, eu não vejo problema nenhum, né? Então, o meu voto nesse projeto é favorável para que ele vá para melhores discussões, o que vá para a votação na próxima sessão. E eu não tenho nada contra isso, meu voto é favorável, sim. Vereador João. Sigo o voto do relator. Da mesma forma, sigo o voto do relator. Então, o projeto está apto para ir à votação. Passamos para o projeto de lei complementar número 5/21. Solicito orientação técnica deste projeto. O 5/21 é o que nós discutimos antes em relação aos fios, né? Ele é um projeto que veio por lei complementar que está ok. O prazo para aplicação dele aumentou também, agora é 1 ano após a publicação, que dá tempo de regularizar as situações. E em relação às notificações em reincidência, realmente já era uma coisa que nós tínhamos conversado de melhorar nesse sentido. E o que foi contribuído pode, se o autor decidir acrescentar, pode melhorar o projeto. Além das contribuições da RGE, é claro. O relator é o vereador Edivan. Senhor presidente, vereador Flávio, eu também, eu estava escutando atentamente antes na outra comissão, né, e também já ouvi a explicação da nossa procuradora, a doutora Cristina, e ficou acertado então que ele vai ser melhor, mas ele ficou baixado nas comissões e vai ser melhor, mais discutido, mais aperfeiçoado, né? E ainda mais com a contribuição, né, dos dois servidores, que foi o Ronaldo Funchal e o secretário Lauro Mona. Então a gente se convenceu, como relator, e o próprio vereador, que era o autor do projeto, que ele quer melhorar, ele tem que melhorar para poder se adequar hoje à realidade de hoje. Então, para mim, eu voto para que ele fique onde está, que ele volte para as comissões aqui para a gente discutir melhor, então. Vereador João. As orientações do relator. Também sigo o relator. Então, projetos número 5/21 está apto para ir à votação. Projeto, passamos agora. Não, ele fica nas comissões para melhor discussão. Nas comissões, está certo. Isso. Ele fica nas comissões. Passamos para o projeto de lei número 50/21. Solicito a orientação técnica. Essa alteração, então, é no sentido de aumentar o valor teto da cota do medicamento solicitado. Havia uma divergência, o projeto de lei consta 1% e o anexo 3%, e nessa divergência sempre se aplica o que diz o projeto de lei, que é 1%. Para sanar essa divergência, o Executivo enviou o projeto, estabelecendo que é 2%, tanto no projeto como no anexo. Então, sendo possível executar dessa forma, não havendo qualquer impedimento para seguir os demais trâmites, como a discussão prévia na próxima segunda-feira. Eu sou relator desse projeto, então, de lei número 50, que altera a lei municipal 5.327, de 6 de março de 2018, para aumentar o valor do teto cota de medicamentos solicitado. Eu só gostaria de pedir uma mensagem retificativa à Secretaria de Saúde, se eles possam informar qual é o valor hoje que está. Informação? Um pedido de informação. E para anexar aqui qual que é o valor estimado que eles vão, para nós saber que consta no projeto. Na lei não pode o valor estimado, né? Acho que a vereadora Daia informou o valor estimado, mas ela pode, se quiser, documentado, mas na lei não poderia. Tá, mas assim, qual que é o valor hoje a gente não sabe, né? Pelo que a vereadora Daia falou. Não, ela falou ali de R$134 para R$260. Mas você quer isso registrado no documento? Isso. Tá, tudo bem. Qual que é o valor da cota hoje de medicamento que a Secretaria de Saúde está disponibilizando para a população
E se há como a secretaria informar para quanto que vai esse valor? Só não pode por meio de mensagem retificativa, né? Porque não vai no projeto, mas uma informação. Sim. Então esse projeto aí, se vir essas informações, estará apto para ir à votação. Então a gente aguarda, pode ser esse pedido de informação? Então passamos para o projeto de lei número 51/21. Solicita a orientação técnica deste projeto. Então, esse projeto, o Diego esclareceu de forma simples a desnecessidade da análise técnica do conselho, né? Então, não há problema, tem a ata no sentido de que os conselheiros também concordam para desburocratizar essa situação desse procedimento. Não há nenhum problema jurídico, porque não há um impedimento a nível de legislação federal nesse sentido. Eu sou relator do projeto de lei número 51. Aqui a exposição de motivos está clara que vem para desburocratizar o processo de análise e autorização dos casos excepcionais de lançamento de influentes tratados na rede fluvial. Então não vejo problema nenhum de ir à votação. Eu peço o voto do vereador Edivan e do vereador João. Eu sigo o voto do relator. Mesma coisa, voto do relator. Então o projeto de lei número 51/21 está apto para ir à votação. Passamos para o projeto de lei número 52/21. Solicito orientação técnica deste projeto. 52 ratifica a natureza jurídica do consórcio Rota do Yucumã, justamente para viabilizar os convênios com os demais entes da federação, como os estados e a União, o estado, aliás. Só necessitava da aprovação, de uma comprovação de que houve a aprovação da Assembleia. O Executivo enviou tanto a ata como a lista dos presentes na Assembleia e o Estatuto do Consórcio. Com esses documentos não há nenhum problema jurídico para o projeto conseguir os trâmites legais. O relator é o vereador João. Como eu sou relator desse projeto, não tenho muito para implementar. Eu acho que a procuradora já explanou bem. Tenho poucas palavras para deduzir disso aqui. A única coisa que posso dizer que se investe em turismo, essas coisas faz parte, e o Yucumã amplia esse projeto. Eu acho que o voto favorável seja a votação. Vereador Edivan? Da mesma forma, sigo o voto do relator, vereador João. Da mesma forma, então, o projeto está apto para ir à votação. Passamos para o projeto de lei número 54/21. Solicito orientação técnica. Esse projeto, então, autoriza o Executivo a firmar termo de fomento e repassar recursos à ONG a Passos. Teve contribuição da colega Gessiana em relação a um artigo 3º para que se modificasse, colocando os gestores da parceria e não fiscais do contrato. Isso foi atendido pelo Executivo. Também teve várias recomendações do IGAN que foram enviadas ao Executivo no sentido de, depois que aprovou a lei aqui, para que se viabilize esse termo de fomento. Então, cabe à Câmara aprovar o repasse do valor e depois fiscalizar esse termo de fomento, se ele está sendo executado de acordo com o que dispõe o plano de trabalho que está nesse processo. O relator do projeto é o vereador João. Posso dizer em poucas palavras a mesma coisa. A relatora já explanou bem, não tem muita burocracia nesse projeto. Eu acho que é um projeto simples e a gente sabe de suma importância para a ONG, para ela ter as condições para manter essa legalidade e tudo. Sou voto favorável. Vereador Edivan. Senhor presidente, escutando as colocações tanto da nossa procuradora como do vereador João, que é o relator, de fato, os trabalhos, os serviços vêm aumentando a cada dia, né? Os abandonos de animais aí no asfalto, nas rodovias, é fora de série, né? Tem pessoas que, não, de fato, perderam a vergonha, né? Nem que se viu abandonar um cachorrinho lá, então, levar lá para um carro matar, tu passa, tu vê o cachorrinho, de tarde você volta, tá lá o cachorrinho morto lá no meio da rua, lá que um cara atropelou, né? Então, isso aí é uma falta de consciência das pessoas. E eu sou favorável, sim, eu sigo o voto do relator, só quero contribuir com umas colocações, né? Porque dias atrás nós fizemos uma indicação, nós, os vereadores da oposição, fizemos para que fosse de fato aumentado o repasse, porque a gente sabe do trabalho que eles fazem, a gente sabe das necessidades que eles têm. E a cada dia aumenta mais e mais, e vai aumentar mais ainda. A curto prazo nós vamos ter que aumentar mais ainda, porque
esse repasse. Porque os animais estão lá não é um depósito de cachorro, lá é um canil, onde eles são tratados, eles comem na hora certa, eles tomam banho na hora certa, eles são castrados, eles são medicados, tudo, né? Isso tudo envolve valores, ninguém trabalha de graça, né? Custos, né? Então, eu sigo o voto do relator, sim. Da mesma forma, então, o projeto de lei número 54/21 está apto para ir à votação. Passamos para o projeto de lei número 55/21. Solicito orientação técnica deste projeto. Esse projeto ele é simples no sentido só de buscar uma autorização para o recebimento do móvel a título de doação do Sicredi, com letreiro, né? Eu amo Três Passos, que vai ser instalado no Parque do Lago Freio. E a lei orgânica ela prevê essa necessidade de aprovação da Câmara de Vereadores, inclusive para aquisição de bens. Por isso que precisa da aprovação, e não há problemas jurídicos para que siga os demais trâmites legislativos. Eu sou relator desse projeto, então isso é um projeto bom que vem a somar, que vai dar visibilidade naquele ponto turístico lá que é o Lago Freio, que é uma iniciativa do Sicredi que vai doar para o município a instalação de um letreiro turístico, Eu Amo Três Passos, e só vem para somar, para ficar mais bonita a nossa cidade. Então é um projeto simples, eu sou relator, da minha parte está apto para ir à votação. Eu solicito o voto do vereador João e do vereador Edivan. Sigo o voto do relator. Eu também sigo o voto do relator. Então o projeto está apto para ir à votação. Projeto de lei número 46/21. Este projeto está aguardando a realização de audiência pública, agendada para a próxima quarta-feira, dia 7 de julho, às 17 horas, com a presença do secretário municipal de Planejamento, Nader Umar, e do servidor Lucas Neckel, que apresentarão de forma resumida o plano plurianual para os próximos 4 anos, 2022 a 2025. A audiência terá transmissão ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Vereadores Três Passos, sem a presença do público em função da pandemia. Mensagem retificativa ao projeto de lei número 47/21. Orientação técnica e o parecer já foram emitidos em relação ao projeto de lei número 47/21. Porém, após o projeto ter passado por discussão prévia na última sessão, 28 de junho, foi levantada a questão de que no texto do projeto o vencimento dos profissionais a serem contratados não correspondiam à respectiva carga horária, o que foi informado ao Executivo Municipal, que enviou, portanto, a mensagem retificativa alterando o projeto neste sentido. Solicito orientação, manifestação da Procuradora Jurídica. O projeto já havia passado pelas duas comissões, pela orientação técnica e também a análise do IGAN. Não havia um problema tecnicamente em si, em função de que o valor menor, desde que não seja menor do que um salário mínimo, é possível, e eram oficineiros diferentes, né? Mas, em igualdade, o salário correspondente à carga horária teria que duplicar, e por isso, então, foi solicitado na última reunião, na discussão prévia, né, essa sugestão ao Executivo, que atendeu, deixando de forma igual agora todos recebendo o mesmo valor de acordo com a carga horária de cada oficineiro. Então não há problema para que se vá à votação. Tá certo, então. O projeto número 47/21 está apto para ir à votação. Peço o voto dos colegas vereadores. Sigo o voto do relator. Eu também, da mesma forma, sigo o voto do relator, vereador Flávio. Muito bem. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Boa tarde.